Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Parla Mais. No programa de hoje, que coincidentemente é o último desta série, nós vamos falar sobre candidatura coletiva. Nós trouxemos para cá 3 representantes de uma coligação que vai eleger apenas um, mas todos estão concorrendo em tese, mas com o mesmo número. Quer saber mais detalhe? Então se liga nessa entrevista. Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia, Douglas. É um prazer enorme estar aqui no Sistema Móvel de Comunicação. Pronto, nós vamos conversar com o professor Demóstenes Ribeiro, que inclusive já esteve aqui no Parla Mais. Vamos falar também com o Alisson Aragão, que é o que está encabeçando essa chapa coletiva. E vamos conversar também com o Clemilton Viana, que foi basicamente o idealizador dessa coletiva, dessa chapa coletiva, né, Clemilton? Exatamente. Então, como é que surgiu essa ideia, Clemilton? Douglas, a ideia da candidatura coletiva, ela surgiu exatamente de um apelo da população. Pessoas simples que gostam de política, que querem representar, que querem ser parlamentar, ficamos à margem de um processo, que hoje nós temos aí uma disputa muito desigual. Está desequilibrada, né? Desequilibrada totalmente. E aí a gente começa a observar e nós começamos a perceber que muitas pessoas têm esta vontade, mas não têm o alcance de chegar na vitória. E aí nós conseguimos reunir um grupo de pessoas que gostam da política e aí encontramos o modal de fazer uma candidatura coletiva e nós fomos moldando e destes 50 que nós temos hoje, nós temos 22 que já foram testados nas urnas. E aí a gente estabeleceu as diretrizes para disputar a eleição desse próximo dia 6 de outubro. Perfeito, Clemilton. Agora eu quero falar com você, Alisson. Na prática, como é que isso vai funcionar? Douglas, a gente tem como proposta, a gente vai criar a Casa de Ação Parlamentar. Então essa Casa de Ação Parlamentar será um anexo fora do gabinete do vereador e a gente vai colocar lá, reunir todos os co-vereadores, os 50 co-vereadores, vamos discutir as pautas, as demandas da sociedade e vamos defendê-las na Câmara Municipal de Vereadores. Bom, o professor Demóstenes também está nesse grupo, está concorrendo com o número 44567, né? Bom, aí como é que fica a participação sua, por exemplo? O senhor vai falar por você como se estivesse falando pelos outros 47, né? Então, assim, ele é o titular, ele que está encabeçando, os demais estão concorrendo com o mesmo número, mas cada um dentro do seu quadrado, como se costuma falar. O senhor representa o que dentro desse grupo, professor? Assim, Douglas, é importante que a sociedade esteja ciente do seguinte: na hora que a pessoa digitar lá o número 44567, vai aparecer somente a foto do Alisson Aragão, que é o nosso porta-voz, que é o cabeça de chapa, certo? Então, são 50 pessoas, cidadãos comuns, como eu, você, seu João ali da esquina, da quitanda, tem advogado, tem professor, tem assistente social, tem jardineiro, tem todo o segmento da sociedade, dos 4 cantos da cidade, inclusive de zona rural também. Então, todas essas pessoas estão no campo aí, com a faca no dente mesmo, procurando pelo menos 100 votos, porque se cada um dos 50 tirar os 100 votos, a nossa chapa está eleita, vai ser a primeira vez no estado do Piauí. Então, vai aparecer o nome do Alisson Aragão, na hora que digitar o número. E para mim, como educador físico, que representa uma categoria de mais de 8.000 profissionais registrados no Conselho de Educação Física, estou muito feliz por fazer parte do projeto e eu tenho certeza que a participação do profissional de educação física na candidatura coletiva agrega muito, porque nós vamos cuidar do maior bem da população, que é a saúde. Então, e nós estamos muito certos da nossa vitória. Então, essa chapa chegando à Câmara, qualquer demanda relacionada a esporte, o co-vereador Demóstenes Ribeiro vai se manifestar e orientar como a bancada deve se posicionar no caso de um voto. E assim, não tem somente eu, tem um professor Heron Chaves também, que é educador físico, né, que está junto nesse projeto. E, infelizmente, temos mais 2 profissionais de educação física que estão do outro lado, que estão do lado da esquerda.
Que infelizmente seria interessante que todo o segmento estivesse junto, mas infelizmente não é essa a realidade. Perfeito. Agora, Alisson, qual a tua profissão? Sou servidor público federal, sou empreendedor, a gente trabalha com e-commerce e a gente está colocando não só essa questão de segmento único, defender somente uma pauta do empreendedorismo ou do serviço público que a gente trabalha, que a gente atua, porque como são 50 co-vereadores, cada um tem seu segmento e vai defender, trazer para a Casa de Ação Parlamentar para a gente defender o segmento, a pauta de interesse. Eu queria saber do Clemilton. Clemilton, existem casos já de candidaturas coletivas exitosas pelo Brasil afora? Sim, como foi dito pelo Wallace, nós temos um case de sucesso espalhado pelo Brasil. Aqui no vizinho estado do Ceará, na cidade de Fortaleza, em 2020, 4 mulheres se uniram e montaram uma chapa coletiva, tendo uma vitória nas urnas. E esta chapa coletiva, e nós fomos lá conversar com uma delas para poder trazer o modal para cá. Uma vez eleito, nós vamos ter um mandato compartilhado, onde cada um vai estar trazendo a sua expertise dentro do seu segmento. No nosso caso aqui somos 50, é uma chapa bem inclusiva, como muito bem falou o Demóstenes. Nós temos representação desde jardineira a doutor. Nós temos enfermeira, nutricionista, engenheiro de produção, advogado, então professores, todo esse segmento traz e nós começamos a filtrar. E quando nós chegarmos lá no parlamento, através do nosso porta-voz, este grupo vai estar se reunindo pelo menos uma vez a cada 10 dias, 10, 15 dias. E nós vamos estar absorvendo as demandas da comunidade, fazemos uma filtragem para saber se é ou não constitucional e nós vamos levar para o nosso porta-voz defender lá no parlamento. Para concluir, Douglas, dizer o seguinte, que dentro deste segmento que o nosso porta-voz vai estar defendendo, este mandato compartilhado, ele tem toda uma trajetória no decorrer desses 4 anos para a gente estar fazendo um mandato realmente representativo. Alisson, esse tipo de chapa, vamos chamar assim, de chapa coletiva, de candidatura coletiva, ela pode ser em qualquer nível da política, para a Câmara Estadual, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal? Ela é mais comum no Legislativo, né? Vereadores, deputados estaduais, deputados federais. Então ela é mais comum, até porque no majoritário é mais complicado se fazer uma candidatura coletiva, mas não impossível. Agora eu fico imaginando também, Alisson, como é que vai ser a seleção, porque é um grupo muito eclético, né? com vários pensamentos diferentes e com demandas diferentes. Como é que vocês vão priorizar as coisas na Câmara Municipal? Assim, a gente vai ver a questão mais importante. De repente, a pauta que está sendo discutida do momento, a gente vai ver os vereadores que têm maior afinidade e vamos discutir elas, entendeu? Colocando questão de prioridades. Mas onde todos serão ouvidos. Eu me refiro aos 50, né? Isso. Durante os 48 meses de mandato, na hora que chegar a vez de cada um, se for a pauta da vez, a gente vai conseguir, com certeza, dar voz a eles. Bom, essa é para você, Clemilton, que você foi o idealizador aí do projeto. A partir de quantas pessoas pode ser formada essa chapa ou essa candidatura coletiva? Douglas, a partir de dois candidatos. E não tem limite, né? Não tem limite. E nós poderíamos fazer com 10, com 20, com 30 e nós fizemos com 50. Porque na medida que a gente foi conversando com os amigos, aquelas pessoas que gostam da política, que se sentem marginalizadas do processo, e aí a gente foi encontrando, mas podia ser 50, 100, sem nenhum problema. Agora, a grande pergunta que nos fazem é o seguinte: como irão se comportar esses 50 uma vez que o gabinete é pequeno? Sim, e aí? Nós vamos ter uma casa de ação parlamentar. O que ele já tinha antecipado. É lá onde a gente vai estar se reunindo. E um detalhe que muita gente pergunta, como é que vocês vão se comportar? Naturalmente, todos que estão aqui estão de maneira voluntariosa, querendo ter uma representação no parlamento. Por quê? Uma vez eleito vereador, para efeito
de direito, o nosso representante é o Wallace, os demais são co-vereadores. Mas nós temos uma prerrogativa de participar das comissões lá da Câmara, da educação, da saúde, da segurança, da infraestrutura. E esses co-vereadores terão direito à voz nessas comissões. Só não vão ter voz na tribuna, que será o nosso porta-voz. Então, esse conjunto absorve as ideias, a gente filtra e o nosso representante porta-voz vai defender a vontade dessa maioria. Bom, o senhor está com uma responsabilidade muito grande nas mãos, né? É verdade. Caso a chapa seja vitoriosa, é uma responsabilidade muito... Eu acho que os outros vereadores terão mais facilidade de trabalhar, né? Porque estão ali representando em tese o povo, mas o povo não está lá cobrando como o grupo vai cobrar, né? Douglas, a gente recebeu esse desafio com muito entusiasmo. É algo novo, inovador, e a gente quer fazer história no dia 6 de outubro, sendo a primeira candidatura coletiva eleita no estado do Piauí. Lógico que quando você tem 50 pessoas, 50 co-vereadores, cabeças pensantes totalmente diferentes um do outro, às vezes vai trazer conflitos. Isso é normal acontecer, mas a gente vai contar com a compreensão de cada um e chegar num denominador comum para ser resolvidas as demandas. Então a gente tem a compreensão de cada um deles e a gente vai contar com cada um deles na hora de discutir as pautas da Câmara Municipal de Vereadores. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o senhor Demóstenes, que ele está ali isolado, né? Tem que participar também aqui da nossa conversa, que não é uma entrevista, eu deixo isso bem claro todas as vezes que a gente está aqui batendo papo, porque entrevista é aquela coisa formal, né? Você pode ficar à vontade, né? A gente brinca, sorri, conta piada, não tem problema nenhum. O que a gente quer é levar o conhecimento do eleitorado de Teresina, os candidatos, neste caso específico, da candidatura compartilhada aí, coletiva, que é uma novidade aqui para a gente, de certa forma. E eu queria saber do senhor, professor, o seguinte: o senhor, no caso, por exemplo, da impossibilidade do representante que você chama de porta-voz, né? Porta-voz adoeceu, porta-voz tá em coma na UTI. Quem é que assume o lugar dele? Mas você não... É o professor Clemilton que responder. Pode, professor. Douglas, como a gente falou, não tem nenhuma prerrogativa de dizer que tem a candidatura coletiva para o TSE. Ele nos permite, e aí, uma vez eleitos os 29 vereadores, a chapa coletiva vai estar lá, eleita, com o nosso porta-voz Alisson. No caso de vacância do cargo, quem ocupa não é um coparlamentar. Isso. É o suplente da vez. É o suplente do partido ou da coligação? Do partido. Né? Do partido que está lá. Hoje nós estamos numa coligação com 3 partidos: o Republicano, o Progressista e o União Brasil. São 30 de cada partido. Então, o União Brasil, que é o nosso partido, tem 30. E esses 30 vão ser eleitos, se a coletiva está lá, eleita. Quem é que vai assumir no caso de vacância? Não é um co-vereador, é o suplente ranqueado. E estão tudo preocupados com a gente, viu? E estão tudo preocupados com a gente. Teve um evento do União Brasil, né? Uma feijoada. Aí foram convidados todos os candidatos e tudo. Nós chegamos lá. Chegamos os 50 de uma vez, botamos um banner bem grande lá. E até então ninguém tinha ouvido falar ainda em candidatura coletiva. Os caras ficaram contando assim: caramba, 50 nomes. Se cada um tirar 100 votos, é eleita a chapa. E nós vamos conseguir. Bom, só deixar aqui bem claro que, embora não haja uma previsão legal, como disse o Clemilton, não é ilegal a candidatura coletiva, não é isso, Alisson? Isso. Bota um pouquinho para ele aí, o microfone. Isso, a gente vê exemplos aqui, como eu falei, citei anteriormente, de Fortaleza, São Paulo, Pernambuco também, se eu não me engano, já tem uma candidatura coletiva, e isso tende a crescer, Douglas. Com certeza, a gente obtendo êxito agora no próximo domingo, dia 6 de outubro, com certeza esse modelo será copiado para 2026.
Inclusive, vamos querer saber quem foi o idealizador, o mentor. E vocês estão sabendo em primeira mão aqui, ó. Né? Clemilton. Nosso cientista aqui que foi lá, fez acontecer e a gente quer fazer história nesse dia 6 de outubro. E Alisson, a gente sabe que vai ser muito complicado, mas não impossível, né? Essas demandas todas serem atendidas, porque é um grupo de 50. Isso. Mas assim, vocês já têm uma bandeira de luta, assim, independentemente da vontade de cada um dos 50, tem uma plataforma ali, olha, isso aqui a gente vai começar defendendo isso? A priori não. A gente vai ver, espera uma coisa de cada vez. A partir do momento que a gente conseguir o êxito, no dia 6 de outubro, domingo que vem, né? A gente vai sentar e discutir e ver qual seria a prioridade. A gente sabe que a atual gestão enfrenta gargalos na saúde, né? Falta medicação, remédio da pressão. Tem a questão do transporte também, que o pai de família está gastando 300, 400, 500 reais do seu salário para gastar com o transporte de aplicativo. E aí a gente tem que ver as prioridades. Tem também a questão da segurança. Então, assim, a gente vai sentar depois com os co-vereadores, ver quem tem afinidade com tal área das comissões e depois discutir e ver qual o tema mais relevante do momento, para a gente poder discutir isso na nossa Casa de Ação Parlamentar. Então, não existe ainda uma plataforma, mas o que você está dizendo é que em cada demanda vai haver essa reunião, né? Douglas, é complicado porque são 50 co-vereadores. Aí, como a gente disse, as profissões. Tem jardineiro, tem metalúrgico, são pessoas que representam a sociedade. É uma chapa inclusiva. Então, se a gente pegasse uma bandeira, por exemplo, em Fortaleza, eles tiraram quase 10 mil votos, mas lá eles pegaram a bandeira do GLBTQIA+, e defenderam só essa bandeira. E aí a gente não tem como fazer isso porque nós somos 50, né? Se a gente definisse só um setor, um nicho, seria complicado juntar esses 50 e defender essa bandeira. Então a gente tem professores, tem advogados. Então a gente vai sentar depois de um passo de cada vez, né? Depois da eleição, se a gente conseguir o êxito, a gente vai sentar e discutir isso, ver as demandas prioritárias. Eu levantei aqui algumas informações pela internet e a gente viu lá, Clemilton, que na urna pode vir mais de um nome, desde que não ultrapasse a quantidade de 30 caracteres, sim, mas a foto é só de uma pessoa, né? Isso. No caso aqui, vai ser só a foto do Alisson e só o nome dele? Isso. Na realidade, na urna, 30 caracteres. Então, nós montamos esses 30 caracteres com o nome Alisson Aragão, chapa coletiva. Pronto. Dá exatamente os 30. Os 30, né? E aí, só retornando aqui a sua pergunta anterior, com relação a uma bandeira, nós temos aqui, o professor Demóstenes vai falar muito bem, a gente já discutiu isso, ele pode estar se reportando quanto a isso, que nós temos aí a bandeira da saúde, no viés da educação física. O professor Demóstenes pode pegar aí a pode acrescente aí, então. E acrescentar Demóstenes. Qual seria então essa demanda assim que já abriria um leque, né? Porque exatamente. Um leque de propostas e demandas que vão ser defendidas. Vamos citar só no caso, por exemplo, o Setembro Amarelo, né? Que é um mês, né, que a gente fala muito sobre a importância da atividade física como meio de promoção de saúde, inclusive saúde mental. A prática regular de atividade física faz com que o organismo secrete alguns hormônios que lhe dão uma sensação de bem-estar, de felicidade, que combatem a depressão. Isso é um pequeno exemplo do que a atividade física pode contribuir. Mas temos também um enfoque muito especial no caso dos idosos, né? Eu tenho uma proximidade muito grande com o mestre Gilvan Alves, que é o criador da capoterapia, que é de Brasília, que nós temos a intenção de levar esse projeto para os abrigos de idosos, para promover saúde e qualidade de vida daquelas pessoas que estão lá, que ficam... Eu sou um voluntário do Abrigo São José e assim, dá dó quando você chega lá e vê os idosos só deitados, não tem absolutamente nada de movimento para fazer. E o nosso corpo ele é como uma fechadura, a sua articulação, o joelho, o ombro, o quadril, é como uma fechadura, como aquela ali. Se você não movimentar, ela vai entrevar. Então vai dificultar a sua... Eu que o digo, eu estou com um problema aqui de hérnia de disco, é um negócio terrível. Pois é. Então o nosso corpo ele não foi projetado para estar parado, certo? Então a gente vai ter ações
não somente ligadas ao próprio gabinete, né, à vereança, mas também parcerias com o setor privado, que pode ser feito para fazer com que a população de Teresina possa se movimentar mais, né, e ter mais saúde, mais qualidade de vida, adoecer menos, né, render mais no seu trabalho. Então, o profissional da educação física, ele pode somar muito para uma cidade, né, com o seu trabalho, o que infelizmente não tem acontecido em Teresina. Pra você ter uma ideia, Teresina tem a ANCEF, que é a Associação das Escolinhas de Futebol, que tem 100 escolinhas cadastradas, com em média 50 crianças cada escolinha, que dá 5.000 crianças, não recebe um apito da CEMEL, cara. Então, quantas crianças que estão numa situação de risco, de vulnerabilidade, que poderia, através do esporte, você está afastando de um eventual uso de drogas, e não existe absolutamente nada sendo feito. Então, o profissional da educação física pode contribuir muito. E nós, a partir do dia 6, vamos eleger a primeira chapa coletiva do Estado do Piauí, vamos fazer um excelente trabalho, porque é uma representação do grupo. É uma chapa feita pelo grupo é uma chapa feita pelo povo para representar o povo. Então, nada mais coerente e sensato. Perfeito. Passa o microfone então para o Alisson, que eu queria que o Alisson falasse assim como é que está sendo a campanha nesse momento. Os co-vereadores aí, a chapa sai em grupo, cada um para o seu canto, se reúne uma vez por semana para fazer uma espécie de comício, como é que é? Reunião? Olha, as reuniões estão sendo da maneira tradicional. Cada co-vereador tem que levar a gente para a sua comunidade, onde eles vão trazer os votos, o eleitorado, onde ele representa. Eu chego na comunidade deles e me apresento como porta-voz e eu falo, olha, aqui é o co-vereador, tal. E vocês vão levar as demandas ao co-vereador e o co-vereador traz o porta-voz para defender. O povo está entendendo direitinho como é que isso funciona ou como é que vai funcionar no dia 6? Eles acham estranho o termo candidatura coletiva. E aí a gente leva 2 painéis, um mostrando o que é que vai aparecer na urna, o outro falando, o porta-voz com o meu rosto, mostrando o que é que vai aparecer na urna no dia da votação. Então a gente faz toda uma didática para no dia da votação ele não se confundir, né? Porque muitas vezes eles vão esperar a foto do co-vereador. Então a gente faz uma didática para poder fazer todo mundo entender e no dia 6 de outubro não se confundir na hora do voto. Perfeito. Estamos chegando ao final, viu? Estamos chegando ao final. Ah. Eu acho que o recado está sendo muito bem dado, mas eu queria agora, qualquer um de vocês, faltou alguma coisa, esclarecer algum dos aspectos dessa candidatura coletiva? Me permite. Pode ficar à vontade. Douglas, a pergunta que o Alisson acabou de responder, o nosso grande desafio é levar esta mensagem do que é uma candidatura coletiva. Então, como a gente é especialista na área, porque nós vamos ter pedagogia e andragogia. Andragogia é a ciência de ensinar adultos. Então, nós fizemos uma campanha totalmente educacional. É estranheza coletiva, 50 até o número. Ele gera um certo espanto. Então, o nosso grande desafio, eu lhe digo, não foi nem um desafio financeiro de levar uma campanha, porque nós condenamos, abominamos todo o processo de compra de votos. Então, 50 co-vereadores, homens e mulheres do bem, que estão nos bairros fazendo, pelo menos cada um, olha só o que a coletiva está fazendo, pelo menos cada um dos co-vereadores se reúne para fazer 3 encontros, que a gente chama de roda de conversa por dia. 150 encontros dia que a coletiva faz nos diferentes bairros, levando a mensagem do que é uma candidatura coletiva, dizendo como é que vai aparecer na urna. E esse o nosso desafio que a gente está levando, e nós vamos ter um êxito, não tenho nem dúvida disso. Quem está nos assistindo, a gente aproveita para dizer 44567 na hora de votar para vereador. Não é deixando de votar, não é anulando o voto, não é criticando, não é recebendo uma pancadinha ou um AV. Nós estamos aqui de maneira transparente para pedir e queremos ser a voz que você tanto queria ter na Câmara de Vereadores. Pronto. Professor, antes de eu passar a palavra para o Alisson concluir tudo, você tem aí 30 segundos para dizer mais alguma coisa sobre essa candidatura.
assim, é sobre o papel do profissional da educação física para uma comunidade. E são ações extremamente simples, baratas e que têm um alcance social gigante, como, por exemplo, a Avenida Raul Lopes, ali, Douglas, aos domingos, das 17 às 20 horas, um dos lados da pista é interditado para a prática de atividade física, para incentivar as pessoas ali daquela região a praticar atividade física. Só que uma ação dessa poderia ser estendida para outras regiões da cidade. Por que não? Porque somente beneficiar a Zona Leste. Então é para isso que é importante que na chapa fazer isso coletiva, também lá na Santa Maria da Codipe, sim, por que não? Lá na Vila Irmã Dulce. Não tem custo nenhum. E a gente vai estar incentivando as pessoas e a comunidade a ter mais saúde e qualidade de vida. Então são ações simples como essa que é muito importante a participação do profissional da educação física dentro desse projeto da candidatura coletiva. Perfeito. Eu aproveito aqui para pedir o voto todo teresinense, de todos os profissionais da educação física, né? Porque quer queira, quer não, vai ser criada a oportunidade de trabalho para os profissionais da educação física. Por exemplo, academias populares, é importante que tenha a participação de um educador físico orientando a população. E assim, eu estou muito certo do sucesso da candidatura coletiva e nós temos tudo para fazer um grande trabalho. Perfeito. Passa o microfone para o Wallace finalizar, que eu queria agora que você olhasse mesmo, fixamente para aquela câmera e falasse com o teresinense, com o eleitor de Teresina, por que Teresina merece uma representação dessa, coletiva, na Câmara Municipal. Eleitor teresinense, é chegado à reta final e a gente quer aqui pedir o seu voto, o seu apoio. Nas últimas pesquisas, aponta que 40% do eleitorado teresinense ainda não sabem quem votar para vereador. Indeciso, né? Exatamente. E você tem aqui, na candidatura coletiva, bastante representativa, diferentes segmentos da sociedade. Você tem essa opção de depositar o seu voto, a sua confiança. Eu me comprometo a você, eleitor, que seremos o mais ativo da Câmara de Vereadores. Vamos subir na tribuna dia após dia. Queremos deixar essa marca registrada na Câmara de Vereadores nessa legislação que inicia a partir de 2025. Então, conclamamos você, eleitor teresinense, para depositar o seu voto de confiança agora no próximo domingo, dia 6 de outubro, 44567 para vereador Alisson Aragão, chapa coletiva, e para prefeito Dr. Silvio Mendes, o nosso prefeito que já foi gestor por 8 anos e já tem experiência comprovada. Então eu quero contar com cada um de você, eleitor teresinense, dê essa oportunidade à candidatura coletiva e venha fazer parte da história elegendo a primeira candidatura coletiva no estado do Piauí. Perfeito, gente. Deixa eu agora conversar com nossos internautas que estão nos assistindo nesse momento. Se você ainda não foi inscrito no nosso canal, você se inscreve, você aciona o sininho para receber as nossas notificações e você curte, comenta e compartilha essa entrevista. Manda para o mundo, porque muita gente ainda não tem conhecimento do como funciona uma candidatura coletiva e muito menos que tem um grupo aqui formado por profissionais de diversas áreas que buscam essa oportunidade através da chapa coletiva. Muito obrigado a todos. Obrigado. E a gente se encontra no próximo. Aliás, não se encontra mais porque esse é o último Parla Mais deste pleito eleitoral. A gente vai se ver, lógico, no Business Cast. Até lá.